paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim trazer uma palavra do Senhor para você hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero saber se você está bem. Se você me responder não está bem, vai ficar em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, amém? Gente, já curte, comenta e compartilha esse vídeo para que ele alcance outras pessoas. E assim como Deus vai falar com vocês através desse vídeo, que ele também venha falar através desse vídeo com outras pessoas. Então é muito importante que você curte, que você comente, que você compartilhe com outras pessoas. E se você é novo no canal, se inscreva, seja bem-vindo aqui à nossa família em Cristo. E toda semana tem vídeo, então toda semana tem vídeo para edificar a sua vida. Mas agora vamos para a palavra. Abra sua Bíblia lá em Josué no capítulo 3. Josué 3, a gente vai ler alguns versículos, eu não vou ler tudo, vai ficar para a lição de casa vocês lerem todo o capítulo de Josué. Eu vou ler do 1 ao 5, depois eu vou ler do 14 ao 17, que diz assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Agora, do versículo 14 ao 17 diz: era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião em que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água, e ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessaram pisando terra seca, os sacerdotes que levaram a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Uau! Glória a Deus! Esse povo aqui era o povo que saiu do Egito, o povo que o Senhor usou Moisés para comandar, só que agora Moisés já não está mais vivo, e agora o líder abaixo do Senhor é Josué. E aqui eles fazem a travessia do Rio Jordão, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Mais uma vez eu digo, leia o capítulo todo para você entender tudo que eles fizeram ali para ter esta vitória, esta bênção de atravessar um rio, o rio ficar seco para eles passarem. Assim como o Mar Vermelho se abriu para o povo passar, aqui o povo também conseguiu passar por um rio, o rio ficar seco e eles não serem levados pela água do rio. O que me chamou muita atenção aqui, que o Senhor me fez refletir muito, foi sobre o versículo 5, que diz: Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Purifiquem-se. Aqui há toda uma ordenança. Se você for ler lá no capítulo 2, você vai ver que Deus começa a preparar aquele povo para atravessar o Rio Jordão. O Senhor começa a dar ordens e instrução a Josué de como ele deveria comandar aquele povo e as ordens, o direcionamento que ele deveria ter e dar àquele povo. Ali, Josué, ele manda tudo conforme o Senhor manda ele fazer. E o que o povo experimenta é um milagre de um rio secar, parar a água por aquele momento, né? E o que? Passar por aquele rio. Gente, isso é muito sobrenatural, isso é muito extraordinário. Já pensou você passar por um rio e ficar seco e você conseguir passar? Gente, é muito sobrenatural. Então, o que me chama a atenção é que a gente quer viver grandes milagres. Já se imaginou a gente
parando no mar ali junto com Moisés, com o povo todo, junto com Josué, nesse episódio, no episódio do Mar Vermelho. O mar se abrir, você passar pela terra seca, sem a água te levar, é um milagre extraordinário, é algo que só Deus, o nosso Deus, pode fazer. Só que o que o Senhor trabalhou comigo foi, às vezes as pessoas querem viver grandes coisas, grandes milagres, porém elas não se preparam para viver os milagres e as bênçãos que eu tenho para elas. Então aqui a bênção deles seriam atravessar o Jordão para ir conquistar a cidade de Jericó e outras cidades ali em sua volta, que o Senhor iria dar para este povo. Mas o Senhor manda eles se purificar, manda eles se prepararem, porque eles não poderiam ir até a frente do rio de qualquer maneira. Teve toda uma instrução, teve toda uma ordem de levar a Arca da Aliança estar na frente. Então teve toda uma ordem do Senhor para aquele povo, para que eles conseguissem obter e viver a vitória que o Senhor tinha para eles. Chegar a viver a promessa do Senhor. E assim como é na vida, como foi na vida desse povo, que hoje é pra gente, pra nossa reflexão, pra gente olhar e ver quão maravilhoso o Senhor foi que aquele povo é conosco, fica para a nossa reflexão que para tudo aquilo que a gente quer, que a gente espera, todo milagre que a gente ora para que Deus faça, todas as bênçãos que a gente pede ao Senhor, há necessidade de purificação, há necessidade de preparo. Não tinha como eles atravessarem o rio se eles não se purificassem, se eles não botassem o sacerdote e os levitas à frente com a Arca da Aliança. Entende? Então há toda uma preparação para que eles consigam aquela vitória. E assim como foi na vida desse povo, é na nossa vida. Não tem como eu viver milagres se eu não estiver me purificando, se eu não estiver buscando ao Senhor, se eu não estiver sendo obediente às ordens do Senhor. Eu vou estar sendo completamente incoerente. O Senhor, eu sempre digo isso, o Senhor não vai contra os princípios dele e as ordens dele para nos agradar, para nos mimar. Quem faz isso é o pai humano. O Senhor não faz isso. Um pai humano, muitas das vezes, o filho quer alguma coisa, o filho fica ali, eu quero. E vence o pai e a mãe pelo cansaço e o pai e a mãe dá, mesmo não querendo dar. Venceu pelo cansaço. Mas com o Senhor não é assim. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe quando a gente está pronto para receber uma bênção, uma vitória, um milagre. Ele sabe quando é o momento da gente receber aquilo que a gente está pedindo em oração. E quando a gente não deve merecer, e quando a gente não deve receber aquilo que a gente está orando. Porque a palavra do Senhor diz que a gente nem sabe orar. Então, há momentos que a gente vai fazer pedidos para o Senhor que a gente acha que vai nos fazer bem, só que é o contrário, vai nos fazer mal. E aí o Senhor não dá. E muitas das vezes a gente não entende por que a gente recebeu ou não. Mas é para quê? Para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de pecar contra o Senhor e daí por diante. Então precisamos entender que para vivermos grandes milagres como esse povo, para vivermos bênçãos do Senhor, para vivermos as promessas do Senhor, precisamos ter uma vida de purificação, de renúncia, de parar o nosso dia e jejuar. Naquele tempo de jejum, ler a palavra, louvar ao Senhor, orar, falar, Senhor, me corrija todo o momento que for necessário. Senhor, me conduza, me dirija, me dê ordem, Senhor, para o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Precisamos ser submissos ao Senhor, precisamos buscar purificação, santificação todos os dias, porque só assim estaremos prontos para receber o que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente pensa, a minha vida não muda. Mas por que a sua vida não muda? Será que as suas atitudes também não mudam? Será que você tem agido sempre da mesma maneira e você vê como se você estivesse andando em círculos? Às vezes a gente acha que a nossa maneira de agir está muito certa, mas muitas das vezes não está. Há necessidade da gente rever as nossas atitudes, o nosso posicionamento e perguntar, Senhor,
meu posicionamento está agradando ao Senhor? Me mostra onde eu preciso melhorar, me mostra onde eu preciso mudar, porque todos os dias nós temos a chance de recomeçar. Todos os dias nós temos a chance de fazer melhor hoje do que a gente fez ontem. Então, que essa palavra venha fazer você refletir. Não basta você apenas querer que Deus faça, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta eu querer uma casa de Deus, por exemplo. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um trabalho, mas eu não entregar um currículo, mas eu não juntar dinheiro para comprar uma casa, mas eu não trabalhar para juntar dinheiro e comprar uma casa. Não adianta. Entende? Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que parar e ver que há coisas que é o Senhor quem vai fazer, mas há coisas que a gente precisa fazer. Aqui o povo mostra o quanto foi obediente às ordens do Senhor. E pela obediência e submissão deles ao Senhor, não a Josué, mas ao Senhor, eles tiveram a vitória. Eles viveram o sobrenatural de passar por um rio que secou para eles passarem. E logo quando eles param de passar, aquele rio volta a juntar as águas e mais ninguém pode passar ali a não ser nadando, a não ser com barco. Então, é só assim que a gente vai ver as promessas, o milagre, as bênçãos do Senhor. Como, Thaís? Obedecendo, seguindo as ordens do Senhor, seguindo a vontade do Senhor, se purificando todos os dias. Josué diz: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Purifique-se, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Purifique-se, que você vai ver Deus fazer grandes coisas. Mas há necessidade de purificação. Não se permita contaminar neste mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Jesus diz isso para os discípulos e diz isso para nós no Novo Testamento. Lá em João o Senhor diz isso. Vocês estão neste mundo, mas vocês não são desse mundo. Então não haja como as pessoas do mundo agem. Haja como um discípulo de Jesus age. Porque é só assim que você vai desfrutar de tudo que o Senhor tem para você. Porque não adianta você cobrar de Deus e fazer completamente o contrário da sua palavra. Você está sendo coerente, desobediente, está enganando só a si mesmo. E não adianta ficar bravo com Deus, porque o mal, você está fazendo mal a si mesmo. Quem precisa do Senhor é você, não é o Senhor que precisa da gente. É a gente que necessita dele. Então, purifique-se. Busque a presença do Senhor. Busque fazer a vontade do Senhor para que você possa viver como esse povo, o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua descendência. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu amo essa palavra, gente. Eu amo palavra de correção. Amo quando o Senhor dá uns alertas, assim, Thaís, acorda. Amo. E eu espero que você também ame, porque quando o Senhor nos corrige, a palavra diz que Ele corrige quem Ele ama. O pai corrige o filho. Por quê? Porque o ama, quer o melhor para ele. E assim o Senhor faz conosco. Então, não endureça seu coração, mas escute o que o Senhor tem para te dizer quando Ele diz sim, quando Ele diz não, quando Ele te elogia, mas também quando Ele te corrige. Porque se Ele te corrige é para você melhorar e para você agradar o coração dEle e desfrutar do que Ele tem para você. Amém? Gente, Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Não esquece que o Senhor te ama. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.